Pega a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 32. Capítulo de número 32. Melhor, capítulo de número 33. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso de número 4. Está escrito: e ouvindo o povo esta má notícia, diga comigo, má notícia. Muito fraco, diga má notícia. Entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Ainda no capítulo 33, verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Pastor Ney, pastor Andréia, meus queridos amigos, vou dizer aqui pertinho de vocês, olhando nas butucas dos vossos olhos, aleluia. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela amizade, pelo carinho. Obrigado por essa aliança tão estável, tão duradoura, que o Senhor estabeleceu entre nós. Eu grifei aqui, claro, de maneira proposital com você, uma expressão bíblica muito interessante, utilizada por Moisés no livro do Êxodo, ao classificar algo que chegou aos ouvidos do povo dessa forma: uma má notícia. Se tem uma coisa que nós esperamos receber cada vez menos, embora sabendo de forma madura que uma vez ou outra pelo menos iremos receber, mas o que esperamos receber cada vez menos são exatamente estas más notícias. As más notícias podem ter alguns níveis de impacto a depender de como cada pessoa lida, de como cada pessoa enxerga, de como cada pessoa recebe. Às vezes uma notícia impacta negativamente meu mundo de uma forma muito grande, e talvez para você isso não queira dizer quase que nada. Mas existem algumas coisas que são más notícias para todo mundo, que não tem como escapar, não tem como fugir, não tem como ficar alheio àquilo. Más notícias que englobam todos, que afetam todos, que impactam todos. E a respeito desta má notícia em particular, que estamos falando aqui do livro do Êxodo, essa má notícia não dizia respeito a fatores políticos, não que estes fatores não sejam importantes, mas não dizia respeito a isso. Também não dizia respeito a fatores econômicos, não que esses fatores não sejam importantes, mas não dizia respeito a isso. Esta má notícia dizia respeito a um fator que se sobrepõe a todos os outros. Essa má notícia dizia respeito a algo que está acima de tudo que se pode pensar como importante na vida do ser humano. É sobre a presença de Deus.
Mas a grande questão é que a verdade dos fatos é que para muitas pessoas as notícias relacionadas à presença de Deus não são tão impactantes quanto deveriam. As notícias relacionadas à presença de Deus não trazem tanto impacto, não afetam tanto as pessoas quanto deveriam. A verdade é que isso só pode se explicar de uma única maneira. Estas pessoas ainda não compreenderam a natureza, a importância do que é a presença de Deus. Mas eu quero falar a vocês esta manhã de domingo, e eu tenho um apreço já declarado muitas vezes, aqui com certeza em algum momento também, um apreço particular pelas manhãs de domingo. As enxergo como um tempo de muito quebrantamento para a igreja, um tempo de alegria, um tempo de comoção. As manhãs de domingo têm um cheiro de ressurreição, de esperança, alguém já disse aleluia, um cheiro de ressurreição, de vida, de esperança. E eu quero nesta manhã de domingo trazer ao seu coração uma palavra. Enquanto eu pensava sobre isso, enquanto meu coração se inclinava para isso, eu disse para Deus: Senhor, mas como vai ser? Eu acho que não vai ser assim, tão assim como eu gostaria que fosse. E o Senhor disse: só pregue, não se importe muito com isso, só diga o que eu quero dizer, porque eu preciso que o meu povo saiba que a pior notícia que se pode receber é de que eu não andarei com eles, mas que a melhor notícia que se pode receber numa manhã de domingo é que eu irei adiante do meu povo. Aleluia! Eu não sei quais más notícias têm impactado o seu mundo, não sei quais más notícias desmotivaram você essa semana, não sei quais más notícias trouxeram para você preocupação, desalento, mas há uma boa notícia dos céus para nós esta manhã. O Senhor está disposto a caminhar conosco, e se a presença dEle for conosco, grandes coisas estão por vir. Aleluia, aleluia. Essa má notícia de que Deus não iria caminhar mais com o seu povo, ela foi decorrente de um episódio, ela foi resultado de um dos capítulos mais lamentáveis envolvendo a relação do povo de Deus com Deus. Conta-nos a Bíblia que quando o Senhor estava falando com Moisés durante um período que durou 40 dias, e passando para Moisés tudo que deveria constituir a lei, os preceitos comportamentais que o povo de Deus deveria adotar moralmente, eticamente, liturgicamente. Quando acabam-se os 40 dias, o Senhor dá uma notícia para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo se apressou, e se apressou em quebrar a aliança. É como se Deus estivesse dizendo: eu mal acabei de instituir a aliança, e eles já quebraram a aliança. E é em decorrência desse episódio que tudo isso aqui vai acontecer. Porque quando Deus enxerga aquela situação, quando Deus percebe que tão rapidamente aquele povo se dispõe a quebrar uma aliança, desonrando Deus, parecendo-se ter esquecido das coisas que tão recentemente haviam sucedido, como por exemplo a saída triunfante desse povo de dentro do Egito, após o Senhor enviar 10 pragas que assolaram o Egito, enquanto este mesmo povo permanecia ileso e isento destas pragas, numa geografia específica do Egito, a terra de Gósen. Parecia mesmo que eles haviam tão rapidamente esquecido, como o Senhor Deus fez afundar e afogar no mar o cavalo e o cavaleiro dos egípcios e de Faraó, como o Senhor rasgar ao meio o mar vermelho e fizer o seu povo passar triunfante, como o Senhor erguera uma coluna de fogo que os guiava e aquecia de noite, e uma coluna de nuvem que os guiava e refrigerava de dia. Deus está dizendo: Moisés, foi muito rápido, esse povo se esqueceu de tudo que aconteceu, apressadamente quebrou a aliança.
E agora, em decorrência desta aliança quebrada, é que paira esta má notícia: Deus não irá mais caminhar com o povo de Israel. Só que isso vai se reverter. Eu já vou dar a boa notícia. Isso vai se reverter. Mas isso vai se reverter a partir de um processo. Isso vai se reverter a partir de uma reconquista de confiança. Isso vai se reverter a partir de alguns processos disciplinares, educativos, pedagógicos. Isso vai se refletir a partir reverter a partir de alguns processos de quebrantamento, arrependimento, reversão de quadros. Porque se é verdade que queremos a presença de Deus, também é verdade que precisamos estar dispostos a lutar por isso, tal qual, melhor, muito mais do que lutamos por outras coisas que nós ambicionamos. Pergunte para alguém próximo a você, o quanto? Pergunte, quanto você quer a presença de Deus? Acompanhe comigo. O capítulo de número 32 é a chegada, é a narrativa a respeito da construção do bezerro de ouro e da quebra da aliança. E de repente no verso de número 19 do capítulo 32, é Moisés descendo do monte após ser notificado por Deus a respeito do que havia acontecido. E nos separamos no verso 19, quando está escrito assim: aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas da sua mão, e quebrou-as ao pé do monte. Diga comigo, quebrou-as. Muito fraco, diga quebrou-as. Estas tábuas haviam sido escritas pelo próprio Deus, durante este período de 40 dias. A Bíblia diz que quando esse período de 40 dias terminou, o Senhor entregou a Moisés uma espécie de suprassumo, de resumo, de síntese, de tudo aquilo que eles haviam conversado durante aquele período de 40 dias. Aquilo está escrito, representado nos 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra. Agora perceba bem, nós estamos falando de alguém que está na gestão e no governo de toda essa questão aqui, Deus. Diga forte, Deus. É Deus quem escolhe o material, é Deus quem escolhe escrever, é Deus quem escolhe o que escrever, é Deus quem escolhe quando escrever, é Deus quem escolhe quando terminar de escrever, é Deus quem escolhe quando entregará isso nas mãos de Moisés. Ele está na gestão de tudo relacionado àquelas tábuas de pedra. E eu fico me perguntando, sabendo Deus as coisas que estavam por acontecer, sabendo Deus a respeito do temperamento de Moisés, sabendo Deus quem nós somos, sabendo Deus as nossas tendências e inclinações para se irar, se aborrecer, se exasperar, se descontrolar, sabendo Deus sobre tudo isso, e estando Ele na gestão de todo esse processo, a pergunta que eu faço é: por que Deus então não escreve estas coisas num tipo de material que pudesse ser resistente? Pelo menos um tipo de material que pudesse ser um pouco mais resistente. Porque a Bíblia está narrando uma coisa assim. Moisés pega as tábuas de pedra e as arremessa no pé do monte, e elas se espatifam, elas se quebram. Elas se quebram porque são de um material sensível. Elas se quebram porque são de um material delicado. E eu volto a fazer a mesma pergunta até que você entenda que essa é uma pergunta que vale a pena você fazer também. Se Deus conhece quem somos, quem são as pessoas que portam aquilo que Ele entrega, se Ele conhece a fragilidade das nossas mãos, se Ele conhece a nossa tendência ao desequilíbrio, ao destempero, por que não, então, confiar nos coisas inquebráveis? Não seria mais lógico, mais coerente que Deus, abre aspas, respeitasse nossas fraquezas e fragilidades e nos desse umas coisas assim mais duráveis?
Mas o mesmo Deus que tem a capacidade de segurar um homem durante 40 dias, imerso numa revelação. O mesmo Deus que tem a capacidade de rasgar o mar no meio, enviar 10 pragas sobre o Egito. O mesmo Deus que tem a capacidade de fazer tudo que Ele fez. Ele pega o registro mais santo, o registro mais importante que a humanidade já vira até então, e coloca esse registro numa simplória tábua de pedra, que no primeiro contato com o chão se espatifou. Porque o que eu e você precisamos entender essa manhã, é que isso não é sobre o quanto Deus pode ou não pode criar materiais inquebráveis. Isso é o quanto Deus, de forma proposital, permite que seja, sim, frágil, sim, quebrável. Porque se não fosse assim, nenhum de nós teria cuidado algum ao lidar com aquilo que Deus nos faz chegar nas mãos. Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer uma coisa para você: quebra sim. Se alguém te disse que não, quebra sim. Se alguém te disse que você pode se relacionar de qualquer maneira que desejar, mentiu, quebra sim. Se alguém te disse que você pode se descontrolar quando e na hora que quiser, porque tudo vai voltar, quebra sim. Se alguém te disse que você pode lidar com isso de maneira relaxada, quebra sim. Eu vim de Deus aqui desfazer algumas mentiras que você tem ouvido e recuperar no teu espírito e no teu ânimo o zelo e o temor por tudo aquilo que Deus tem feito chegar às suas mãos. Quebra sim. Então redobre seu cuidado, redobre sua atenção, redobre seu zelo, redobre sua educação ao lidar com as coisas que são de Deus, redobre sua reverência, redobre seu temor, porque quebra sim. Mas assim te diz o Senhor: não vai quebrar, porque está na tua mão, e da tua mão não vai para o chão para se espatifar, porque eu estou te entregando algo que você vai ter tanto cuidado para lidar, que vai chegar na eternidade intacto. Aleluia. Oh, glória a Deus. É preciso. Me ajuda um cadinho, meu amado irmão. Eu tenho ainda até o final do carnaval para pregar. Oh, glória a Deus. Eu sinto que você está animado jogando videogame aí. Se abaixa, aumenta, abre, fecha. Puxa, me ajude, aleluia. Então escute. Quebra sim. Quebra sim, Moisés. Não vai esquecer disso nunca mais. Quebra sim, e Moisés nunca mais vai se descontrolar desse jeito. Quebra sim, e Moisés nunca mais vai arremessar as coisas assim no seu primeiro descontrole. Porque algumas coisas tiveram que se espatifar bem na sua frente, para que você compreendesse a fragilidade que havia nelas. Para que você passe agora esse ano de 2023... tendo tido a experiência do que se quebrou em 2022, e passando a redobrar o cuidado com o qual você lida com as coisas que Deus entrega nas suas mãos. Abra as mãos assim comigo, por favor, glória a Deus. Isso, dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado, dá uma acordada nela, isso. Puxa vida, tem um irmão que está dormindo ali, eu vou fazer igual ele, eu vou lá, hein, aleluia. Dá uma acordada nele agora, diga para ele: quebra sim. E pode ser que tenha quebrado no ano passado, mas está na tua mão de novo inteiro. E Deus está dizendo: redobra teu cuidado, porque eu vou te perguntar sobre o que eu te entreguei, e eu quero que você me mostre inteiro. Quebrou. E agora, depois que Moisés quebra essas tábuas, ele vai na direção do povo. E quando ele vai na direção do povo, ele vai tomar algumas medidas em relação àquele bezerro construído. Porque veja, não dá para voltar atrás. Todo mundo sabe disso aqui, não sabe, gente? Sim ou não? Ou você pensa que dá para voltar no tempo?
Não, você sabe que não dá para voltar, né? Você, depois de uma coisa construída, você não pode voltar atrás, ela está construída. Você só pode agora fazer uma coisa, caso você esteja insatisfeito com o que foi construído. Adivinha o que é? Destruir. Moisés sabe que não pode voltar no tempo, ou seja, o que foi feito, o bezerro foi construído. Então o que ele precisa fazer com o que foi feito? Desfazer. O que ele precisa fazer com o que foi construído? Destruir. Eu quero convidar você a parar de alimentar essas esperanças infantis de, se eu pudesse voltar no tempo. Não pode. Mas se eu pudesse ir lá no meio do ano passado de novo, não dá para ir. O que foi construído inadequadamente foi construído. A aliança feita, a revelia da vontade de Deus foi feita. O que você tem que fazer com ela agora? Quebra. Não dá para voltar no tempo e não ter a conversa que você teve. Você teve. Não dá para voltar no tempo e não ter o encontro que você teve. Você teve. Não dá para não assinar o que você assinou. Você assinou. Mas quem fez, desfaz. Quem construiu, destrói. Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu estou esperando algumas atitudes enérgicas da sua parte, que vão comprovar que você está enxergando, que ter construído algumas coisas nos distanciou, mas se você destruí-las, nós vamos nos aproximar outra vez. O relato dessa destruição no livro do Êxodo é um relato mais resumido. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 21, Moisés voltou a tocar num assunto a respeito do episódio do bezerro de ouro. Aí anote o que ele falou que fez. Olha isso, ele diz assim, eu vou dizendo e você repete comigo. Diga, queimei. Horrível, você está com medo de queimar, né? Está com medo que eu estou vendo. Diga, queimei, pisei, moí, até que se desfez. Queimei, pisei, moí, até que se desfez. Eu não cheguei para lá, peguei o bezerro, cobri ele com um pano, cobri ele com um tapete, fingi que ele não estava lá. Não, eu queimei, pisei, moí, até que ele se desfez. Eu não realoquei o bezerro. Eu não mudei ele de lugar. Eu queimei, pisei, moí, até que se desfez. Porque existem coisas que você resolve com realocação. Tira de um lugar, bota no outro, resolve o problema. Tem coisas que você não resolve com realocação, você só resolve com destruição. Você vai ter que tirar isso da tua vida. Deus me trouxe para dizer, eu não quero que você realoque. Não é para trocar o problema de lugar. Calamancheia. Não é para realocar o problema. Eu não quero que você faça realocações nem reacomodações. Não é para mudar o problema de quarto. Não é para tirar do armário e botar no closet. Não é para tirar do closet e botar debaixo da mesa. Não é realocação. É eliminação. Vai ter que tirar da tua vida. Oh, glória. Canto de Oma. As ações que Moisés diz ter tido, todas elas empregam energia. Ele diz, pisei, queimei, moí, até que se desfez. Eu não podia lidar com isso de forma assim, cheia de, não, queimei, pisei, moí, até que se desfez. Eu não podia agir com cordialidade, com condescendência. Eu não podia querer ser ético, querer ser educado. Eu não podia querer ser diplomático. Eu tinha que ser enérgico. Queimei, pisei, moí, até que se desfez. O Senhor está dizendo aqui para nós esta manhã. É muito bonito quando você é educado. É muito bonito quando você é cordial. É muito bonito quando você lida com as coisas assim de uma maneira diplomática. É lindo, maravilhoso. Só que em relação a isso aí, você sabe do que eu estou falando. Em relação a isso aí que está pondo em dúvida se Deus continua andando com você ou não. Em relação a isso aí
que desencadeou uma má notícia. A má notícia foi que Deus não iria mais contigo. Em relação a isso aí, você não vai poder ser tão educadinho, nem tão cortês como sempre foi. Vai ter que pisar, queimar e moer, até que não sobre nada, até que não reste coisa alguma, e então o nome do Senhor será glorificado, e um testemunho de alguém que decidiu livrar-se daquilo que se interpunha entre ele e Deus. Quem pode dizer alguma coisa? Um glória a Deus ou um aleluia esta manhã? Aí, a má notícia vem. E no verso de número 5, o Senhor diz uma coisa a Moisés. Porque a má notícia chegou, o povo está querendo ver se conquista Deus, querendo ver se ajeita a coisa, para tudo voltar a ser como era antes. Aí o Senhor diz a Moisés: diga para os filhos de Israel que eles são obstinados. Se um momento eu subir no meio deles, eu vou os consumir. Fala para eles tirarem os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Não, isso daqui é um negócio incrível. Preste atenção no que Deus falou. Deus falou assim: manda eles tirarem os atavios, manda eles tirarem os pendentes, para que eu saiba o que hei de fazer. Pastor, como assim? Deus não sabe o que fazer? Deus está perdido? Não. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: através desses elementos, através desse ouro, eles construíram o bezerro. Eu dei a má notícia que não ia mais com eles. Eles querem que eu volte. Só que, Moisés, eu preciso de uma ação concreta deles. Eu preciso que de maneira concreta eles ajam na direção daquilo que eles estão falando que querem, que é a minha presença de volta. Então manda eles arrancarem os pendentes todos. Porque então, o que Deus está dizendo é o seguinte: então, a partir de então, só depois disso, para início de conversa, eu não vou falar nada a respeito do futuro, sem que eles me deem uma mínima prova de que estão interessados em mim. Decalacheia. Eu não vou anunciar para eles uma boa notícia em substituição à má notícia, só para atender o capricho deles. Eu quero que eles apresentem uma ação concreta, na direção de manifestar o quanto eles me querem, do lado deles de novo. Diga para eles se livrarem, para eles tirarem os pendentes. Eu quero que eles tenham uma ação concreta de renúncia e de entrega. E quero que isso envolva a mesma coisa que eles usaram contra mim. A mesma coisa que eles usaram para construir o bezerro. Manda eles tirarem tudo. Eu quero olhar para eles e vê-los sem um pendente sequer na orelha, no pescoço, em lugar nenhum, para que eu saiba que eles fizeram o que eu mandei, porque se eles não fizerem o que eu mandei, a gente nem começa a conversar. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Existem coisas que são imprescindíveis para que uma mínima conversa entre Deus e nós comece. Existem coisas sem as quais Deus nem começa uma conversa. Porque Deus me trouxe aqui para te falar uma coisa que eu não sei o que você vai pensar, como é que você vai reagir. Mas Ele me trouxe para dizer: você não fez minimamente o que eu mandei. Você está querendo que nós conversemos sobre como vai ser a jornada de nós dois juntos em 2023, como vão ser as suas conquistas, aonde você vai estar, mas você não cumpriu nem a cláusula básica que eu estabeleci para a nossa conversa ser retomada. Pense na sua relação com o seu filho. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Pense na sua relação com o seu filho.
Você não tem filho? Então lembre da sua relação com seu pai. Pensa. Você dava um comando para ele, uma ordem para ele. Vamos supor, vai tomar banho. Essa é uma típica ordem, né? Aí de repente ele chega sem tomar o banho e diz assim, posso tomar sorvete? Aí na sua cabeça, uma coisa está muito clara, e ele parece não estar entendendo. Como ele quer falar de uma outra coisa, sem ter feito ainda a coisa anterior? Não, você fingiu que não entendeu, mas eu vou repetir só de raiva. Como ele pode falar de uma outra coisa, sem ainda nem ter feito a coisa anterior? Pastor, não entendi. Vai entender. Às vezes a gente dobra o joelho para falar de sorvete e nem banho tomou ainda. Às vezes a gente dobra o joelho para falar de futuro e Deus está dizendo, espera aí, mas nós temos uma coisinha, não dá nem para a gente começar a conversar. Quando Moisés observou a sarça que ardia no fogo e não se consumia, ele falou, agora eu virarei para lá e verei essa grande visão. Aí ele faz assim, ó, para começar a ir na direção da sarça. Aí o Senhor diz, não te achegues para cá. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar onde você está é terra? É terra? Então o que está acontecendo ali? Moisés quer avançar. O Senhor diz, não chega, fica aí. Tira a sandália do teu pé. Porque o lugar que você está é terra santa. O que está acontecendo? Moisés quer avançar. E o Senhor está dizendo, avançar? Para você continuar parado aí, você já tem que tirar a sandália? Ou seja, para você garantir permanecer onde você está, você tem que se santificar. Quanto mais pensar em chegar para mais perto. Então o Senhor está dizendo assim, há uma coisa que eu quero que eles façam, sem a qual nós nem iniciaremos essa conversa. Se você percebe que algo que você deseja receber de Deus como orientação sobre o seu futuro, se algo que você deseja extrair de Deus a respeito de como vai ser seu ano, se isso não vem, não flui, você não consegue extrair, receber isso de Deus, escute o que eu estou te falando. Se você percebe que nas suas orações, você não consegue trocar essa informação com Deus, você não consegue extrair de Deus as coisas que você quer saber a respeito do seu próximo passo, e isso provavelmente indica que existe uma coisa que ainda paira, e que Deus ainda requer de você, sem a qual a conversa sobre o futuro não começa. Quem diz amém? Amém. Escute. Então, para início de conversa, agora, veja a gravidade disso daqui. Isso aqui é um negócio. E tornou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, a tenda da congregação que estava fora do arraial. E então o Senhor vai dar uma ordem. E a Bíblia vai dizer uma coisa que é chocante. Verso de número 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Pergunte para mim, onde isso deu? Não, muito fraco, eu perguntei onde isso deu. Diz a Bíblia firme e categoricamente, que então, nunca mais, os filhos de Israel voltaram a usar pendentes. Você sabia disso? Você sabia que na jornada do deserto, depois deste dia, nunca mais os filhos de Israel voltaram a usar pendentes, na jornada do deserto. Não é que nunca mais na história de Israel eles usaram pendente. Na jornada do deserto, aquela geração que pereceu no deserto, nunca mais voltou a usar pendente depois disso aqui. Por quê? Porque o Senhor disse, nunca mais. E por que é que veio sobre eles um nunca mais? Por que é que lhes acometeu um... Você percebe o peso disso, a gravidade disso? Não é eu e você dizendo nunca mais, que a gente muda de ideia, a gente revê. É Deus dizendo nunca mais. Quando eu digo nunca mais, é nunca mais.
Você tem ideia do que significa o peso de Deus olhar para alguém e dizer, nunca mais isso, nunca mais aquilo, acabou, é irreversível. Agora a pergunta é, por que que Israel foi acometido pelo nunca mais de Deus? Porque Israel cedeu a algo que eu chamaria de só dessa vez. E quando você cede para o só desta vez, você abre-se para ouvir de Deus um nunca mais. É por isso que eu e você precisamos eleger como inegociáveis algumas coisas. Porque tudo que o inimigo quer é fazer com que você pense que uma ação pontual, específica, só desta vez, uma flexibilidade, uma concessão, isso poderá ser revertido. Mas a verdade, você quer saber a verdade ou você quer saber o conto de fada? A verdade é que existe um sem número de pessoas que está debaixo de um nunca mais, que serão privados para sempre de determinadas coisas, porque fizeram concessões onde não deveriam fazer. Terão que levar marcas, consequências, caminhar com consequências para o resto de suas vidas, porque cederam em pontos que deveriam ser inflexíveis. Então Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer, não caia nesta conversa secularizada, mundana, diabólica. Não, para Deus e com Deus não há concessões, não há desta vez, é hoje, amanhã e depois, santidade convém à casa do Senhor para todo o sempre, não é sazonal, não é esporádico, não é paixão de inverno, não é primavera nem de verão, é Deus na minha vida todo dia, as 4 estações, zelando em todo tempo e vigiando o tempo todo. Aleluia! Quando você cede para o só desta vez, você pode estar estabelecendo sobre si próprio um nunca mais. Há pessoas que terão de conviver durante toda a sua vida com a falta de algo, só porque um dia elas cederam onde não poderiam ter cedido. Fique firme. Deus me trouxe para ele dizer, fique firme. Quando vier o dia mau, fique firme. Quando a tentação vier, fique firme. Quando você for constrangido e coagido a reproduzir os mesmos padrões de comportamento sujos dessa sociedade, fique firme. Pastor, mas eu conheço quem faz, eu conheço quem fez. Fique firme, porque eu tenho para mim que o que Deus tem comigo e com você não cabem concessões. Você quer andar perto de Deus? Então esteja pronto para um tipo de nível de exigência diferenciado. Ah, mas eu conheço fulano, deixa o fulano para lá. Mas eu conheço o ciclano, deixa o ciclano para lá. Asaf também ficou perturbado ao perceber que nada acontecia com o ímpio, até que segundo ele diz, mas eu entrei na casa do Senhor e percebi o fim deles. Não é sobre o que está acontecendo agora, é sobre o que acontecerá eternamente. Não há sobre a nossa vida um nunca mais. Basta que você não ceda agora e Deus cuidará da tua vida sobre toda a eternidade. Moisés então vai começar a falar com Deus e eu começo a concluir. Uma conversa. E nessa conversa há uma frase que todos nós conhecemos, ou pelo menos grande parte de nós. Está no verso 18 do capítulo 33. Queria que você repetisse após mim. Diga, rogo-te, muito fraco, rogo-te, que me mostres a tua glória. Avisa o teu vizinho, um pedido lindo. Diga para ele, um pedido lindo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então diga para o seu vizinho, um pedido lindo. Fala para o seu vizinho assim, ó, tem vezes que você faz uns pedidos lindos, umas coisas lindas, mas que se Deus atendesse, você estava morto. Quem
Quem é aqui que pode censurar o pedido de Moisés? Quem é aqui que pode dizer que o pedido dele foi feio, foi ímpio, foi impuro? Mas quando ele acabou de fazer um pedido lindo, Deus disse assim para ele: tem só uma coisa que você não considerou. Ninguém nunca viu a minha presença e viveu para contar a história. Significa que se eu atender o lindo pedido que você está me fazendo, você nem viverá para contar como foi ser atendido nesse pedido. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seu pedido e aproveitar tudo que ele tem de bom. E vou tirar só a parte que você não entendeu que te prejudicava. Deus me trouxe. Deus me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa. Tem orações suas que se eu atendesse na íntegra do que você pediu, você estava morto. Porque você não avaliou os efeitos colaterais do que você queria. Você só focou na experiência que você queria ter, naquilo que você queria obter, mas você não pensou no efeito colateral. Mas eu conheço o efeito colateral, diz o Senhor. Então ele diz: eu não vou pegar seu pedido, amassar e jogá-lo fora. Eu vou refiná-lo. Eu vou filtrá-lo. Eu vou mexer nele porque eu conheço sobre o seu pedido coisas que nem você conhece. Eu conheço sobre os desdobramentos desse sonho que você tem, coisas que você não sabe. Eu sei do nível de guerra que você vai entrar logo depois que eu fizer o que você está me pedindo. Só que você não está medindo esse nível de guerra. Só que eu já medi o nível de guerra, já medi tua estrutura e já vi que você não vai dar conta. Então não é que eu vou jogar seu pedido fora, eu só vou readequá-lo à tua real necessidade. Eu não quero que você fique triste pensando que Deus não ouve suas orações. Quero que você fique feliz por saber que Deus não é inconsequente de atender o que você pede exatamente do jeito que você pede. Porque Deus não quer que você viva o que você quer hoje para morrer amanhã. Ele quer que você viva o que você quer hoje e tenha vida prolongada para desfrutar daquilo que você recebeu. Então acorda alguém do seu lado, dá uma boa chacoalhada nele e diga assim: Deus não está jogando teu pedido todo fora não. Ele está dando uma boa melhorada nele. E a melhor parte é que você vai ficar vivo no final para comemorar essa vitória que você vai receber. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer graças a Deus? Então, é assim, olha. Ninguém nunca viu a minha glória para viver. Então, se eu fizer do jeito que você está me pedindo, não vai dar certo. Então, nós vamos fazer de um jeito. E esse jeito vai dar certo. E qual é o jeito, Senhor? É assim, ó. Te porás sobre a pedra. Eu te porei na fenda da rocha. Te porás sobre a pedra. Eu te porei na fenda da rocha. Isso aqui é maravilhoso. Porque a instrução de Deus para Moisés é o seguinte: fique em cima da pedra. Quando eu perceber que você está em cima da pedra, eu pego você e te boto na fenda da rocha. Espera aí. Então por que o Senhor não me pega logo onde eu estou e me coloca logo na fenda da rocha? Não. Eu quero que haja um estágio até onde você vá. E eu assumo dali para frente. Mas por que o Senhor então não deixa eu entrar logo na fenda da rocha? Não. Porque eu não quero que você assuma tudo. Você vai até onde você pode. E depois, quando você estiver no limite da sua capacidade, quem te coloca para dentro sou eu. Oh, nasci para Deus, estende a tua mão bem alto, mais alto que você puder, lá no terceiro andar. Porque o Senhor me trouxe aqui para dizer uma coisa: o que eu peço de você é
posicionar-se. Quando você se posicionar aonde eu quero, eu boto você para dentro de qualquer lugar que eu quiser, porque eu tenho a chave e o acesso de todos os lugares. Assuma somente a posição que eu quero. Mas se eu articular bem, se eu planejar bem, eu acho que consigo. Eu entro na fenda da rocha. O Senhor diz: não. Você vai ficar em cima da pedra. Quem vai te colocar na fenda da rocha sou eu. Por quê? Porque esse crédito é meu. Por quê? Porque essa glória é minha. Por quê? Porque você vai contar a história desse jeito. Que jeito? Eu fiquei na posição que Deus me mandou, e Deus me colocou aonde Ele prometeu. Chamancho rebagai. Pega na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: a história vai ser contada assim. Você se coloca na posição que Deus mandou, e Ele te coloca aonde Ele quiser. Oh, glória! O profeta Obadias, no capítulo 1 e no versículo 3, ele denuncia a soberba de Edom. E dentre as coisas que causavam a soberba de Edom, capítulo 1 e verso 3, o profeta Obadias, assim está escrito: que eles se ensoberbeciam, porque moravam nas fendas das rochas. Os filhos de Edom são descendentes de Esaú. Os filhos de Israel são descendentes de Jacó. Moisés, portanto, é um filho de Israel, descendente de Jacó. A linhagem dele corre paralelamente à de Edom. Quem está aí, diga amém. O Senhor está dizendo: Moisés, olha para o lado. Está vendo os que são de Edom? Os filhos de Esaú? Estou, Senhor. Eles vão para as fendas das rochas e ficam soberbos, porque chegaram lá sozinhos. Mas como tu és um filho de Israel, tu não vai entrar sozinho na fenda da rocha. Por que, Senhor? Porque eu sei a tendência que o homem tem de se ensoberbecer quando ele entra em alguns lugares muito exclusivos. Então eu estou olhando a soberba de Edom e não quero que tu te ensoberbeças. E para tu não te ensoberbeceres, eu pus um limite. Você chega até aqui, e quem te bota para dentro, a partir daí, sou eu. Demacheia. O Senhor está me dizendo assim, ó: toda vez que eu ponho um limite até onde você vai, eu estou guardando o teu coração da soberba. Ah, você foi embora, vou te dar outra chance. Toda vez que eu ponho um limite até onde você vai, eu estou te ajudando a não se envaidecer. Estou fazendo você se lembrar que se posicionar é com você, mas te colocar para dentro é comigo, né? Halacheia. Toda vez que eu ponho um limite até onde você vai, eu estou te dando a oportunidade de não cair no laço da soberba, como os filhos de Edom. Filho de Edom é o filho da terra. O filho de Edom descende de Esaú, vermelho, terra, barro, chão. A soberba, ela é proveniente e é proeminente no cidadão da terra, vermelho como a terra, com a marca da terra, da secularidade, do mundanismo. Mas o cidadão do céu, que não é filho da terra, ele não se ensoberbece, porque ele sabe que quem coloca ele lá é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quem vai te colocar para dentro é Deus. Quem vai abrir essa porta é Deus. Quem vai fazer isso acontecer na tua vida é Deus. Moisés. Êxodo 24:18 diz que Moisés entrou na nuvem. Diga comigo: Moisés entrou na nuvem. Êxodo 33, verso 8 diz que Moisés entrou na tenda. Diga: Moisés entrou na tenda. Moisés havia entrado na nuvem, havia entrado na tenda, mas na rocha o Senhor disse: não, eu te coloco. Ué, então não valeu de nada, tudo que eu fiz até agora valeu. Todos os lugares onde você entrou te credenciaram para o próximo lugar onde eu vou te colocar.
5 pessoas creram. Todos os lugares onde você entrou te credenciaram para eu te colocar no lugar agora que eu vou te colocar. Pastor, o que aconteceu lá dentro? O Senhor diz: eu vou te colocar na fenda da rocha. Eu vou colocar você dentro da pedra. Se você for embora, volte agora. Eu vou pegar você e vou te colocar na fenda da rocha. Eu vou te colocar dentro da pedra. Pastor, e aquela tábua de pedra que quebrou? Ficou quebrada? Ficou. E não deu mais nada aquilo não? Deu. O Senhor disse para Moisés: pega outras 2 tábuas de pedra, sobe no monte de novo. Nós vamos ficar mais 40 dias lá, para você aprender a ser menos nervosinho. Nós vamos ficar mais 40 dias lá, você desce com outra pedra. Só que entre a primeira subida e a segunda está esse episódio aqui. Ou seja, Moisés não teve a experiência de ver de novo as tábuas de pedra escritas antes de que isso aqui tivesse acontecido. Pastor, e o que é isso aqui? É Deus colocando ele na pedra. Porque você tem que entender o que isso aqui significa. O texto bíblico diz que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. Significa que Deus pessoalmente escreveu nas tábuas de pedra, aquelas que Moisés quebrou. Pastor, vai ter tábua de novo escrita com os mandamentos? Vai, mas não antes disso aqui. Porque isso aqui é Deus pegando Moisés e colocando ele na pedra. O que Deus tinha feito antes? Colocado a letra na pedra. O que Deus está fazendo agora? Colocando Moisés na pedra. E por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está apontando uma coisa. Deus está anunciando algo. Deus está dizendo: há livros que eu escreverei. Eles são poderosos. Eles são notáveis. Mas mais notáveis ainda são as pessoas que eu escrevo. Pastor, você está dizendo que nós somos mais importantes que a Bíblia? Não. Eu só estou dizendo que alguém pode pegar essa Bíblia aqui e tacar ela no fogo, mas vai continuar olhando para mim e me lendo. Porque do mesmo jeito que a tábua quebrou, a Bíblia pega fogo, as páginas podem ficar mofadas ou até rasgadas. Mas Deus estava apontando uma coisa muito linda. Ele estava dizendo: eu vou começar a escrever pessoas. Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga assim: você é a escrita de Deus. Diga para ele: você não está enxergando, mas Moisés na fenda da rocha é Deus pegando o homem e escrevendo ele, porque tábuas se quebram, páginas rasgam, mas homens escritos são testemunhos que o mundo não pode resistir. Alguém está aí esta manhã? Aleluia! Oh, glória! Ramanarai Chomanaya. Deve ser daí que vem aquele bonito ditado, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. João disse: jovens, eu os escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Não porque vocês carregam uma Bíblia debaixo do braço, mas porque Deus escreveu em vocês. Eu quero encorajar você a viver uma vida. Eu quero encorajar você a viver uma vida tão poderosamente escrita por Deus, que todo mundo tenha que ler.
Nós somos tão poderosamente escritos por Deus, que não há quem não consiga enxergar a marca inquestionável de um Deus que faz milagres e transforma pessoas. Eu estou falando a uma igreja que vai sair desse congresso no feriado de carnaval, tão marcada por Deus, alguém já levantou a mão, tão marcada por Deus, tão cheia de Deus, tão marcada por Deus, e tão cheia de Deus, que até quem nunca abriu a Bíblia vai olhar para você e vai saber que Jesus salva, cura, liberta, batiza com Espíritos. Quem pode dizer glória essa manhã? Quem pode dizer aleluia essa manhã? Oh, glória a Deus! Ponha-se de pé do seu lugar agora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! As marcas de Jesus estão em mim. Aleluia! Comece a entrar em espírito de oração e súplica essa manhã. Diga para Ele: Senhor, me marca, porque eu quero andar contigo. Eu não quero receber a má notícia de que o Senhor não vai comigo. Eu estou agora dizendo para você que todas as más notícias serão substituídas por uma boa e grandiosa notícia. Qual, pastor? Deus irá conosco. Ele irá conosco. Não acho que você me ouviu dizendo que alguém de carne e osso vai contigo. Eu estou dizendo que Deus irá conosco. Não acho que você me ouviu dizendo que alguém que se morrer hoje está fedendo, amanhã vai contigo. Não, eu estou dizendo que Deus irá conosco.